E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, reduziu de 10 para 7 anos e meio a pena de prisão prevista pelo acordo de delação premiada negociado por Marcelo Odebrecht com os procuradores da Operação Lava Jato. O benefício foi concedido de acordo com uma cláusula especial do acordo que previa a redução em caso de efetividade da colaboração com os investigadores. Marcelo presidiu o Grupo Odebrecht de 2008 a 2015 e foi o responsável por fornecer e-mails e outros documentos usados para incriminar Lula e os ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega na Lava Jato. O empresário ficou 2 anos preso em Curitiba por causa do seu envolvimento com esquemas de corrupção e, em 2017, passou a cumprir o resto da pena em regime domiciliar. Atualmente, ele cumpre pena em regime aberto, sem monitoramento por tornozeleira eletrônica, mas obrigado a permanecer recolhido em casa durante fins de semana e nos feriados. Embora a Justiça tenha arquivado várias ações nos últimos meses, o Ministério Público Federal considerou a colaboração do empresário efetiva e também se manifestou de forma favorável ao benefício. Na mesma determinação, Fachin permitiu que 11 milhões de dólares de uma conta ligada ao empresário no exterior fossem liberados. O valor é referente à esposa do empreiteiro, Isabela Odebrecht, que possui uma conta na Suíça. Marcelo Odebrecht tenta reaver todo o dinheiro que enviou para fora do país. Você, Fiuza, 2 minutos. Ué, mas por que não inocentou o Marcelo Odebrecht? Aí eu não entendi. O Marcelo Odebrecht não é o corruptor, um dos corruptores do Lula? Então, se o Lula está solto, soltinho da Silva, soltinho Lula da Silva, candidato a presidente, segundo o STF, ele não foi tudo errado nos processos, ele está reabilitado. Por que o Marcelo Odebrecht, que é o corruptor dele, também não foi inocentado? Então, teve só a corrupção ativa, né? A corrupção passiva não houve. Quem foi corrompido, então? A alma do Lula, o espírito do Lula? Evidentemente que a gente está assistindo a uma desmoralização do direito na cara de todo mundo, muita gente surfando nessa oportunidade, né? Vamos pegar aqui esse antibolsonarismo, vamos, como o Geraldo Alckmin, né? Vamos fechar os olhos para o crime, vamos achar que o sujeito que roubou, um ladrão, pode ser uma alternativa democrática, vamos fingir que achamos isso, para surfar aí, para catar umas manchetes aqui e ali. Então você vê a dimensão, né, Vitor? Os dinheiros, as granas, né? O vulto de tudo que se envolve nesse assalto proverbial de bilhões de reais devolvidos. E você tem o regente desse assalto livre e o seu corruptor aí com conseguindo um benefício de redução de pena. Mas ele é culpado, né? Então, ele é culpado por por corromper o Lula. Mas o Lula é inocente por ter sido corrompido. Augusto. O Fachin foi cabo eleitoral da Dilma, foi advogado do MST e é o comparsa do Lula. Ele libertou um bandido, né, para que fosse candidato. É também o carrasco da Lava Jato. Acabou com todo o trabalho da Lava Jato. O que se pode esperar de alguém assim? O que pode? Agora, nada obstante, como ele fala, ele tenta se superar. Ele tem que fazer o seguinte, o Guilherme está certo, vai condenar alguém, vai aumentar a pena, por acaso ele tem que libertar todo mundo, devolver o dinheiro para quem entregou, perdoar quem pagou multa, devolver com juros, correção monetária, né, a diferença da inflação. É isso que ele tem que fazer. Dá para respeitar alguém assim? Pois bem, é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e será sucedido pelo Alexandre de Moraes. É isso aí, o horizonte. Zé. Eu me acostumei a acompanhar aqui na cobertura política o senador Pedro Simon numa tentativa que ele nunca conseguiu, né, de se criar uma CPI dos corruptores. Batia na trave, mas os senadores acabavam retirando assinaturas. Para se ter uma ideia de como essa turma explorou o país e merecia-se uma investigação como esta da Lava Jato. A Lava Jato mostrou que os corruptos, os vendilhões de plantão, tinham que ir para a cadeia, mas também os compradores de consciência pública, ou seja,
os que iam ao Congresso Nacional como quem vai a um supermercado comprar itens e tinham parlamentares nas mãos, líderes de partidos, e chegou à presidência da República. A presidência da República. Foi assim que a Lava Jato mostrou a sua força, dizendo, olha, aqui está o corruptor e aqui está o corrupto. E esses empresários dominaram aqui o nosso mercado. E o Brasil exportou a corrupção e junto com a corrupção exportada foram essas empresas. Elas é que construíram com dinheiro brasileiro várias obras no exterior. Várias obras. A história era financiamento através do BNDES e o desenvolvimento de empresas. Isso, em alguns países, é possível, com seriedade, mas aqui a gente viu que no gasto de R$1 bilhão, mais de R$1 bilhão, da campanha à reeleição de Dilma Rousseff, isso está na delação de Antônio Palocci, né? Se mostrou que corromperam a política. Quem gasta R$1 bilhão não faz uma campanha, compra votos. Por outro lado, os empresários que dominaram o mundo político não tinham mercado. As licitações eram fraudulentas, ou seja, não existia o mercado livre, que é um dos pilares da sociedade, e nem a eleição livre, porque estava sendo comprada. E o Marcelo, eu considero ele o arrependido. Chegou numa arrogância danada. Olha, esses empresários chegaram de jatinho lá em Curitiba e foram presos. Marcelo, durante um depoimento na CPI, disse que se envergonhava de delator e que ele aprendeu com o pai dele de que um filho, quando delatava o irmão ou outra pessoa, ele é que recebia o castigo e não o outro. E depois ele se ajoelhou e fez uma delação importantíssima. A delação do fim do mundo, mostrando todas as relações sujas e os detalhes sórdidos desta relação comprada entre empresários corruptores e vendilhões políticos que vendiam os votos que tinham e vendiam o público, ou seja, vendiam as consciências, né? Então, o Marcelo hoje está brigado com o pai, numa luta muito forte com a família, né? São ações na justiça dizendo que foi chantageado, querendo o dinheiro de volta, ou seja, virou um inferno a família do senhor Emílio, que é o amigo do meu pai. Você, Ana, 3 minutos. O desembargador Gebran Neto, do TRF4, ele aumentou a pena do Lula, né, de 8 anos e alguma coisa, que veio do processo com o ex-juiz Sérgio Moro, e quando caiu ali no TRF4, o desembargador Gebran Neto, que colocou no inquérito ali, no processo, há provas sobradas, inclusive Gebran Neto, que foi indicado pela presidente Dilma, ele aumentou a pena e partindo do princípio aí de que, mesmo assim, quando chegou no Supremo Tribunal Federal, essa facção, porque não dá para a gente falar essa composição do STF, porque isso é uma gangue, é uma facção que pavimentou o caminho para libertar um ladrão, um corrupto. Então, eles são parte ali da mesma facção. É exatamente o que o Fiuza disse, eu estava com o mesmo pensamento, tem que liberar, tem que simplesmente mostrar o mesmo caminho que eles pavimentaram para o Lula, porque não existe mais delação premiada, não existe mais dinheiro, né? Todo o dinheiro devolvido aos cofres públicos, de onde tirou o dinheiro, se não houve corrupção? Se não houve absolutamente nenhuma ilicitude nos atos do ex-presidiário Lula. Então tem que liberar todo mundo, abre a porteira, né? Agora, a questão fica, mais uma pergunta também, hoje eu estou enchendo aí de perguntas e agora vai para o senhor Sérgio Moro. O que o senhor Sérgio Moro tem a dizer sobre isso? O Fachin reduzindo a pena, liberando 11 milhões de Marcelo Odebrecht, porque sobre Lula, o Sérgio Moro não falou nada quando o caminho foi pavimentado, não apenas para ele sair da prisão, mas para ele se candidatar a presidente do Brasil, para ele voltar de onde ele armou os maiores esquemas de corrupção da história do país, quiçá de qualquer democracia que tem um mínimo de saúde no mundo. E o Sérgio Moro continuou em silêncio
e agora provavelmente vai continuar em silêncio, né? Sérgio Moro sumiu, né? Absolutamente não é mais aquele juiz de primeira instância da Lava Jato. Depois que ele foi para o governo, ele se perdeu ali no Ministério da Justiça, saiu atirando, entrou para a vida pública. A cada dia que você visita as redes sociais dele, você não vê mais aquele homem de coragem. Aí fica até a questão, né? A pergunta se aquele homem sequer existe. Então fica aí a pergunta, senhor Sérgio Moro, o que o senhor acha disso?